Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pode sentar. É uma alegria, cada vez que eu entro aqui, eu olho esse lugar, me dá uma alegria muito grande no meu espírito, de saber o quanto o Senhor nos abençoou, amém? Então foi a primeira igreja que eu estive à frente, e é muito engraçado que eu estava com uma célula, e a nossa célula lá em Cotia, na época era chamada célula, né? Não, era GCD na época. E estava crendo que a primeira igreja que eu iria dirigir seria lá em Cotia. Então as duas primeiras que nós íamos começar a expansão era Cotia e Vila Matilde. E mal imaginei eu, de repente não fiquei onde estava a célula e vim para cá, para Vila Matilde. Então temos aqui uns bons anos de muita alegria, de muitas conquistas, e esse é um ano de grandes conquistas também, para a honra e glória do Senhor, amém? Bom, nós vamos falar a respeito deste ano tão importante, que é um ano onde já foi falado muito a respeito de conquistas, mas tem muito mais. Eu confesso que quando o apóstolo falou que seria o ano de Gideão, a gente, né, aquela mentalidade, mas já estão tão acostumados, Gideão, todo ano a gente vê. Eu faço parte dos primeiros 300 de Gideão, que foi a aquisição do Copan. Tem alguém daquele tempo aqui ainda? Temos alguns heróis da fé aqui. E desde lá, os 300 de Gideões, que foi para nós comprarmos o Renascer Copan, e depois disso se estabeleceu os Gideões. E mal imaginava eu o quanto esse ano é rico em unção. Uma unção muito, muito especial, a manifestação de Deus de uma forma tremenda, de revelações, de sinais, e eu louvo a Deus por poder fazer parte dessa visão e desse tempo. Muitas vezes as pessoas não acreditam muito a respeito dessa direção que o apóstolo recebe, mas o incrível, eu vou até contar um testemunho bem rápido. Quando eu conheci minha esposa, pouco antes de eu conhecê-la, estávamos orando, eu estava orando com uma pessoa que era da igreja de Santo Amaro. Estávamos já há um mês orando e pedindo uma direção de Deus. Muitos conhecem a situação que eu vivi, e de repente o Senhor, numa madrugada, era domingo de carnaval, o Senhor falou audível para mim: é uma mulher bonita, é uma mulher limpa, mas não é a mulher para o ano dos teus sonhos. E era o ano de José. Então vejam o quanto é importante a palavra profética do ano. E ali naquele momento eu conversei com a pessoa, nós oramos, desligamos qualquer tipo de situação, Deus respondeu. E aí na segunda-feira, quando eu fui para o litoral, tinha um grupo da igreja de Santana que estava lá, era carnaval, e eles ficaram lá, eles me ajudaram muito, era o ano da eleição, e eles me ajudaram muito. Meu pai tinha sofrido um atropelamento, então eles me ajudaram muito, cuidaram e tal, e eu emprestei o apartamento para eles, e de repente cismei de ir, nem foi cismei, eu ia fazer o programa do apóstolo. Quando eu chego para fazer o programa do apóstolo, já tinha um outro bispo fazendo. Aí eu já fiquei chateado, falei, de manhãzinha, tudo e tal, e na época era o Espaço Renascer, e aí eu fiquei chateado, e comecei em direção ao acampamento. Falei, vou para o acampamento. No meio do caminho, esse bispo falando na rádio, falou assim, que você tem que estar com o pessoal da igreja, você não pode ficar sozinho. Aí eu lembrei que eles estavam lá no Guarujá, eu tinha um apartamento lá no Guarujá, e fui para lá. E foi lá que eu conheci minha esposa, e para a honra e glória de Deus, do Senhor, 21 anos, casado, bem casado, maravilhosamente, fruto bendito. Então vejam o quanto é importante o ano, e a palavra profética que é estabelecida sobre ele. Então hoje eu quero trazer aqui para você e descortinar muitas coisas que Deus tem reservado, amém? Glória a Deus. Então, o local, o ambiente espiritual que vai agir, nós já vamos mostrar. Nós vamos orar, pedir a direção do Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, pela tua presença que eu já senti aqui, meu Pai,
que nós possamos trazer, Senhor, a verdade, possamos trazer, Senhor, a visão deste ano tão importante, meu Pai, e que essa unção de governo que há, Senhor, sobre a vida de Gideão, esteja sobre as nossas vidas, em tudo que nós pudermos viver, da poder, da autoridade organizacional, que nós possamos sair daqui plenos da Tua unção, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, amém, aplauda mesmo ao Senhor. Então, o ambiente que vai acontecer, que tudo vai acontecer, é a região centro e norte de Israel, principalmente essas tribos, né? Então são as tribos que vão estar envolvidas nesse momento dos juízes. Então é o livro dos juízes, um dos momentos mais complicados, conturbados da palavra de Deus, porque até frisam muito, não havia governo, era uma anarquia espiritual, e o povo de Israel se perdendo em meio às conquistas que eles tinham acabado de fazer. Então Manassés, você pode ver do lado esquerdo do Rio Jordão no meio, Mar Morto embaixo, Mar da Galileia. Então à esquerda, né, ao ocidente do Rio Jordão, fica a Terra Prometida. Então Manassés era a única tribo, aqui nesse contexto, que tinha uma herança dentro da Terra Prometida e também fora da Terra Prometida. Então ela tem uma porção dupla, até ligado ao nome Manassés, que é o fruto dobrado, que nada mais era do que a tribo descendente de José. Então os dois filhos de José, Efraim e Manassés. E é muito engraçado que a gente vê pelo histórico deles, que há uma certa, vamos dizer assim, rixa entre os dois, Efraim e Manassés, e a gente vê uma parte desse contexto no livro de Juízes, principalmente na época de Gideão. Então as outras tribos que vão participar também, Issacar, Zebulon, Naftali e Aser. Então ele não vai ser somente, vamos dizer assim, o juiz vinculado à sua tribo, que é Manassés. Pelo contrário, ele vai assumir futuramente a conquista e um domínio de toda essa região que a gente vê aí nesse mapa. Gideão, origem e genealogia. Então a palavra Gideão no hebraico é a palavra lenhador. Tem alguma coisa a ver com Gideão lenhador? Quem acha que tem? Tem muito. E depois vocês vão entender o porquê tem muito. Então a origem dele, filho de Joás, que quer dizer dado pelo Senhor, e Abiesrita, que mostra a genealogia dele, 1 Crônicas 7:17, filho de Ulam, Bedã, tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Então Gileade é neto de Manassés, e ele é da descendência, seria a quinta geração da família de Abiezer. Então está aí a origem dele. Então ele é de uma linhagem direta de Manassés, filho de José. E também aqui nós vemos que ele está ao início, né, da caminhada. Quando fala a respeito dele, a gente vê que ele está de uma maneira assim totalmente indevida. A gente percebe até que os 7 anos que houve de crise, porque foi uma crise muito grande, ele perdeu a visão de valores muito importantes, e às vezes momentos de crise fazem com que a gente perca os valores daquilo que nós somos. Então o problema da crise gera em nós um sentimento inadequado, e geralmente a gente até procura determinadas saídas em épocas de crise, e essas saídas muitas vezes manifestam um sentimento de inadequação, por tentar alguns caminhos, coisas não acontecerem. E nós estamos vivendo um período assim. 2013 começou uma crise. Quantos lembram que começou em 2013? 2016 ela se aprofundou. E em 2019, estamos respirando. 2020, Covid. E aí depois todo esse processo até hoje, 2025, que a gente sabe. Então, veja que nós já estamos há mais de 10 anos, 12 anos de crise, em meio a uma crise. E esse tempo prolongado cria em nós uma mentalidade totalmente inadequada em relação ao poder e à manifestação de Deus, que é o que ele tinha.
ele não conseguia enxergar o poder de Deus e não entendia que ao redor dele tinham situações que precisavam ser trabalhadas. E aqui então a gente vê, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. O malhar o trigo é isso aqui, olha. Estão vendo o que ele está fazendo? Então vejam que ele está, primeiro, local totalmente inadequado. O lagar é um local úmido, onde eram pisadas as uvas. Então tem que ser um ambiente para pisar as uvas frio, fresco e úmido. E era geralmente as cavernas, e a gente vê que ele está no local totalmente inadequado, porque o local onde malha o trigo tem que ser um local muito seco e de preferência ao ar livre. Por quê? Porque depois que você malha e recolhe os grãos que tem uma casquinha, você põe numa como é que fala? Uma peneira. E a peneira você joga para o alto, o vento leva embora a palha e ficam somente os grãos. Caverna não tem vento. Então, vamos dizer assim, até profissionalmente, por causa do momento difícil, ele estava meio que inadequado com o momento. E hoje nós vamos receber uma unção muito especial para nós nos adequarmos ao momento. As coisas têm acontecido de uma forma muito rápida. Então a gente vê que o conhecimento tem aumentado assim de uma forma exponencial. Então a cada ano as coisas mudam muito. E nós muitas vezes não estamos nos integrando, e vamos nos integrar nesse ano a uma unção muito especial que o Senhor preparou para nós. A origem deles, midianitas, eu peguei algumas ilustrações mostrando as tribos que hoje existem, que são os beduínos. Quem já foi numa tenda beduína quando foi para Israel aqui? Alguém foi? Então o bispo Ricardo já foi, eu já fui também. Duas alegrias: entrar e sair. Porque você entra com uma vontade de saber como é que você quer sair correndo. Vocês imaginam, eles cozinham dentro da tenda, eles fazem tudo, ambiente sem água. Então você imagina a alegria, né? Às vezes animal junto, cabrita, foi entrar e sair em 2 segundos, não consegui ficar. Mas são habitantes do deserto, e a origem deles é através de Quetura, que é uma mulher. Vejam, Sara riu, debochou do anjo que disse que ela poderia ter filhos. Isaac riu, se alegrou de poder saber que teria filhos. Então veja que ele tinha o corpo amortecido, ela também, ela era estéril, mas a atitude de fé e de crer de Sara foi bem diferente de Abraão. Então Sara morre, volta de 80 e poucos anos, e Abraão continua vivo até 162 anos. E no período que Sara morre, ele vem a se casar com essa mulher chamada Quetura. Alguns dizem que era Quentura, né? Não sei, alguns dizem por aí. Porque dá uma olhadinha, olha quantos filhos ele vai gerar: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Então já estamos vendo que a origem dos midianitas é vinculada a Abraão. Não só os midianitas, mas os povos que andavam com ele também eram chamados povos do Oriente. E um detalhe, vejam que Abraão deu tudo que possuía a Isaque, o filho da promessa. Porém aos filhos das concubinas, inclusive não só essa, tem Agar, que gerou Isabel, lembra? Ismael. Então tem uma outra concubina também que vai constituir os povos árabes, os ismaelitas. Então, que deu ele presentes ainda em vida, o separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. E esses povos vão ser os povos chamados povos do Oriente. Então, além desses que são filhos, existem outros que são descendência vinculada a Abraão. Aliás, os mais problemáticos sempre foram alguns que eram vinculados a Abraão. Aqui nós vemos inclusive sobre isso, né, os povos do Oriente. Então, você vê aqui, olha, aqui embaixo é a região dos midianitas. Então eu vou por aqui, a região dos midianitas, aqui um pouco mais próximo. Que região é essa? Abaixo do Mar Morto. Então ali tem um deserto muito grande, que é o deserto do Sinai. Então a origem deles é no deserto de Sinai, tanto
que aqui, olha, aqui você já vê o rio do Egito. Então, o rio do Egito, já estamos quase no Egito. Então, entre o Egito e aqui, esse local é onde o deserto do Sinai é onde a origem dos midianitas. Agora, outros povos de Oriente, olha, nós temos os edomitas e os amonitas, e os moabitas e os amalequitas. Então, são todos povos do Oriente. Então, origem, Moabe e Amon. Amon e Moabe foram gerados no incesto de Ló, sobrinho de Abraão, com as suas filhas. Então, mais dois povos também do Oriente que se ligavam aos midianitas, que tinham essa origem, uma origem de incesto entre o sobrinho de Abraão e as suas próprias filhas. E os edomitas, descendentes de Esaú. Então, os descendentes de Esaú, edomita, também vinculados a Abraão. E você vai subindo, os amalequitas também. Então, Amaleque também tem esse vínculo. Todos. Alô? Não, acho que foi eu sem querer desliguei. Todos esses povos, então, vão ser chamados povos do Oriente. Por que Oriente? Porque... acabou mesmo. Amém? E então são os povos chamados do Oriente, são todos esses que vão criar muito problema, porque eles são povos nômades. Então estão ali a origem deles, né? Eles são povos nômades. Alguns, em épocas difíceis, eles deixam de ser só mercadores para serem como os midianitas, invadir os locais onde as pessoas estão assentadas e levar a tudo aquilo que eles plantarem, gado e assim por diante, que era o costume dos amalequitas, porque eram habitantes do deserto. Então os midianitas, mercadores e nômades, José foi vendido, né? José do Egito foi vendido a eles. Então aqui, ó, e passando mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que levaram José do Egito. Então aqui nós já vemos a ligação de dois desses povos do Oriente, que eles andavam juntos mesmo. Era meio tipo assim, ó, complô formado para derrotar Isaac, né? Os descendentes de Abraão. E também o Jetro, que é sogro de Moisés, e Zípora, a mulher dele, eram midianitas. Então Jetro, sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. E por último, ele deu a Moisés sua filha Zípora. E eles têm uma característica meio que de violência, até do temperamento. Então vou dar um exemplo, Zípora. Zípora era risca-faca autêntica. Você vê na história com Moisés, ela não era brincadeira. E também, quem vai matar um grande general chamado Sísera, é uma midianita. Então ela está numa tenda, esse Sísera, que é um grande general, fugindo, derrotado diante do exército de Israel, entra nessa tenda, ela dá um pouco de leite para ele dormir, e ela pega uma estaca e martela na cabeça do Sísera, né? Então vocês veem que tutti bona gente. Então eles são realmente a característica de povos assim meio hostis, que era uma característica dos midianitas e de outros povos do Oriente, que até hoje a gente vê um pouco disso. Eles eram também aliados dos amalequitas, ismaelitas, moabitas, amoníatas, todos os povos do Oriente. Então eles eram aliados. Nós vemos aqui em Números, eis que estas, que são as mulheres dos midianitas, que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Que momento é esse? É o momento em que nós vemos que Deus está dando grandes vitórias ao povo de Deus, e se levanta um homem chamado Balaque, um grande general midianita, e se levanta para defender, porque Israel vinha para conquistar. E o que ele faz? Ele, vamos dizer assim, ele compra um sacerdote que nada mais era do que um adivinho chamado Balaão, para praguejar contra Israel. Cada vez que o adivinho abria a boca para praguejar, ele falava bênção. E uma das coisas que ele falou foi o seguinte: contra Israel não vale
encantamento. Porém, ele dá um conselho: você quer arruiná-los? Dá as mulheres midianitas aos homens hebreus, aos homens judeus, né, os israelitas, que é assim que vocês vão derrotá-los. E dito e feito, e vem uma praga sobre Israel, desse momento de até sexual, né? Porque a Bíblia diz que aquele que se une a uma prostituta é uma só carne com ela. Então, o contato íntimo sexual, ele não é só físico, ele é também espiritual. E é nessa condição que vem uma praga sobre Israel. E ela só cessa quando essa Cosbe e um príncipe. Veja que a situação estava tão descarada, que estavam morrendo os homens, e eles estavam nem aí, que eles foram do lado da tenda da congregação, um príncipe israelita, junto com essa princesa chamada Cosbe, e eles se deitam ali, nem se preocupando, estava o sacerdote ali junto, eles não estavam nem aí, tinham literalmente perdido a vergonha. E é nesse momento que o sacerdote Eliezer toma uma atitude e mata os dois, e ali então cessa a praga. Então olha, afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Peor é a localidade onde aconteceu tudo. Agora, olha que interessante, para um príncipe, o diabo manda uma princesa. Então nós temos que vigiar muito nessa área. E para as princesas, o diabo manda um príncipe. Então vejam como o diabo não brinca, e foi aí então que Balaão, o conselho de Balaão funcionou, que era um conselho para os midianitas. E aí eu peguei e fiz uma esterilização. Tudo isso aqui foi feito em IA, a minha inteligência artificial. E aí eu procurei fazer como poderiam ser os príncipes dos midianitas, porque Oreb quer dizer corvo, e Zeeb quer dizer lobo. Aí eu fiz assim, só algo para dar uma interpretação. Salmo 83, veja que não é vinculado só ao livro de Juízes, eu peguei até outras passagens. Sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. E aqui até uma chamada de atenção do salmista, como que amaldiçoando aqueles que forem contra eles, que vão sofrer a mesma consequência. Então aqui Oreb quer dizer corvo, e Zeeb lobo, e os outros que são os reis dos midianitas, um chama Zeba e outro Salmuna ou Zalmuna. Agora, muito interessante aqui, na tradução, mesmo sendo palavras diferentes, elas querem dizer a mesma coisa: sem proteção. E o que me veio no entendimento é que a unção que havia sobre Gideão era muito mais poderosa do que o vínculo que os reis e príncipes desse mundo têm. Então a unção deste ano de Gideão, ela nos dá uma condição de superioridade, em autoridade, em conhecimento. É um ano de nós nos estabelecermos em honra. Vejam que príncipes e reis, e Deus dá nas mãos dele. E aqui olha, Isaías fala ainda a respeito disso, Isaías 10, 26, 27, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Oreb. Aqui na penha de Oreb, os dois príncipes perderam a cabeça. E o interessante também nessa passagem é que quem põe os pés sobre a cabeça são os capitães, nem é o próprio Gideão, que põe os pés numa atitude mesmo, assim, de superioridade, que é esse ano, e essa unção está sobre a tua vida em nome de Jesus, uma unção de reconhecimento, de poder e autoridade, unção de reconhecimento no mundo espiritual e no mundo natural. E sua vara estará sobre o mar, e ele levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Aqui gordura ou unção. Então vejam que o vínculo que tem em relação aos líderes, vamos dizer, dos midianitas, é onde fala que a unção quebra o jugo. E o que é o jugo?
O jugo são o quê? As nossas deformações, as nossas limitações, uma série de situações que a unção desse ano de Gideão vai quebrar. Medos, impotência, seja qual for, porque a gente percebe que a unção que vem sobre Gideão quebra todo tipo de situação que poderia ser contra, vamos dizer assim, aquilo que ele tinha como constituição. Então essa unção está sobre nós desde esse mês, em nome de Jesus, amém? E o anjo do Senhor, que a gente percebe que não é somente um anjo. Existem momentos que você vê que Gideão fala com o próprio Deus. E o que é isso, Bispo G? O anjo do Senhor, que aparece aqui, aparece em outras passagens, é a palavra Malach Yehová, que é uma teofania. O que é teofania? É uma manifestação física de Deus. E ela pode ser natural. Existem momentos que a gente vê que o Senhor vem na forma de um homem, como também de um anjo mesmo, né? Então é como a aparição, a manifestação do Senhor, para que o homem possa entender, né? Imagina, Deus não tem aparência, correto? Ele é o ser espiritual, ele é o Deus todo-poderoso, maior que o nosso universo. Então, obviamente, dentro daquilo que pode ser a limitação do homem, ele se manifesta através disso. Aqui, o altar de Baal. Olha que engraçado, quem é Baal? Baal é o Deus da agricultura, da tempestade e da agricultura. A tempestade para irrigar a terra, e ele é o Deus da colheita. Tanto que ele está com o que na mão? Ele está com uma foice na mão, cortando a vegetação. Então nada mais do que, entre aspas, o Deus que vai trazer a vegetação. Qual era o roubo de Gideão? Era o roubo da vegetação. Aquilo que eles plantavam, quem colhia era quem? Eram os midianitas. Então vejam que paradoxo, né? Vê aqui, inclusive, no outro também, vocês vejam que a parte de baixo é de bronze, por isso que ele está todinho esverdeado, né? Está com zinabre, e a cabeça de ouro, mas você vê que é a mesma figura, é alguém segurando para cortar. Então Baal, essa é a figura de Baal. Então o altar de Baal e o altar do Senhor. Naquela mesma noite ele disse ao Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. E o poste ídolo nada mais era do que um bosque. Então tinha um altar na frente, um bosque atrás, e aquilo que a gente às vezes, até pela nossa cultura, então nós temos uma cultura meio ligada à idolatria, que veio da Europa, mas o poste ídolo nada mais era do que o bosque. Então, e é um perigo, porque eu vou falar um pouquinho sobre esse poste ídolo que é chamado Azerá. Mas antes da gente falar, veja aqui, eu fiz também uma imagem, né, o altar destruído e a árvore do bosque totalmente caída e destruída, através de quem? De Gideão. E que Gideão é? É um lenhador. Aí a gente vê o porquê que ele já tinha esse nome. Agora, o porquê do boi de 7 anos? Por que o anjo requer o boi de 7 anos, que é do pai dele? Então, 7 anos antes, no início do ano, era necessário ter entregue um bezerrinho. Então, no início do ano, uma família entregava um bezerrinho, que era, até ele é chamado corbã. Era uma oferta, tem holocausto e corbã, que é isso que nós vamos trazer. Era trazido para perto, então era trazido ao Senhor e sacrificado. Só que Joás fez isso? Não. Então o que ele fez? Aquilo que era para estar no altar do Senhor, ele reteve. E a gente vê que 7 anos depois, não pelo contexto, me pertence, eu quero de volta, não, mas ficou uma pendência no mundo espiritual. E o diabo, o que ele quer? Ele é oportunista. Então algo muito importante: não deixe de cumprir votos, custe o que custar. Então quando Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala: você fez um voto, cumpra, porque Deus não se agrada de tolos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Então a gente às vezes fala: Deus sabe, mas o diabo também. E o diabo quer habilitação. Então veja a importância, a ponto de
um dos homens mais ricos e poderosos, falar da importância de cumprir o voto, que foi Salomão no livro de Eclesiastes. Então, esse bezerrinho que tinha que estar no altar do Senhor, não estava. Ezequiel 20, 28 a 30. Porque, havendo eu os introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que vinha um outeiro alto e uma árvore frondosa, que era a marca de adoração. Então, o outeiro, lugar alto, sacrifício a Baal. Mas era bom ter uma árvore, porque entrava quem? Azerá. Pois vamos explicar melhor. E aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações, que é a prostituição que eles fizeram espiritualmente depois que entraram em Canaã, deixando o Senhor. E eu lhes disse: que alto é esse aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós vos contaminais a vós mesmos a maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações. Então aí nós vemos uma chamada de atenção pelo profeta Ezequiel, já na época de Babilônia. Então vejam essa verdade. E aqui o holocausto: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, corbã, trareis a vossa oferta de gado e rebanho e de gado miúdo. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então veja que aquilo que ficou retido, 7 anos depois, quando foi colocado no altar, liberou o mundo espiritual. Não deixe de cumprir teus votos. Muito, muito importante, amém? Eu até tive uma experiência, porque eu tinha me proposto a entregar um voto se viesse um valor que eu não esperava, e veio, e eu me esqueci, e de madrugada o Senhor me falou: cumpre o teu voto. E aí eu fui começar a pensar, raciocinar. Sabe o que eu fiz? Cumpri na madrugada. No outro dia, veio um valor que eu não esperava, 10 vezes mais do que o valor do voto. Foi algo assim impressionante, que me mostrou, não é que Deus está querendo cobrar, não, é que às vezes ficam coisas retidas, pendentes, que Deus quer liberar sobre a tua vida. O mundo jaz no maligno, lembrem disso. O príncipe desse mundo, infelizmente, é o diabo, que vem roubar, matar e destruir. E aí eu fiz assim uma figura, como alguns interpretariam, mas nem é assim, é somente um tronco. Azerá era um tronco, mas aí umas figuras que usam de ilustração. Juízes 6, 26, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte. Cimo, lugar mais alto. Então, se o lugar alto é de consagração a Baal, vai para o lugar mais alto desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerá em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Olha o lenhador aí, olha o lenhador, que a gente nem imaginava que Deus já tinha até preparado sem ele saber. Porque o que é Azerá? Azerá é uma entidade que tem aparência de bem. Eu vou dar um exemplo. Quantos eram os profetas que Elias venceu no monte lá Carmelo? Quantos? 400 e? Não, 850. Todo mundo lembra dos 450 de Baal. Vocês esquecem dos 400 do poste ídolo. Vai lá e vê como é sutil. Porque o Azerá, que é o nome poste ídolo que a gente usa, é o termo Azerá, é uma entidade com aparência de bem. Então ninguém imagina. Tanto depois, eu fiz toda uma pesquisa, era proibido fazer qualquer altar ao Senhor ao lado de uma árvore. Por quê? Porque eles iriam interpretar que era alguma coisa vinculada a Azerá. Então era proibido, não podia ter árvore próximo do altar do Senhor por causa desse tipo de culto. Então está aí, ele vai depois então cumprir a lenha do poste ídolo, ele vai cortar e vai com ela queimar o holocausto boi, que é a restituição do que ficou pendente. Aqui nós vemos um achado arqueológico confirmando o nome de Jerubaal na localidade que ele esteve, e também na época. Tudo condiz que
é o nosso Jerubaal, que é o nome que ele recebeu depois dele vencer Baal, dele destruir o altar de Baal. Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrar-o-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então Jerubaal quer dizer, deixa Baal contender. Então o nome dele, que foi estabelecido, Jerubaal, foi encontrado, um achado arqueológico. Ele tem mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento, e esse nome mesmo, exatamente o nome Jerubaal, que não é um nome muito comum, concordo? Foi um nome feito para aquele momento, mas a gente acredita que possa ter esse vínculo. E uma outra característica é que o local que foi encontrado, o local, olha, vocês estão vendo aí, é o local onde havia os chamados macebotes. O que é macebotes, bispo? Coluna. Uma forma de adoração a Deus era assim: eles levantavam a coluna, derramavam óleo, como foi feito por Jacó. Jacó pegou a pedra que ele tinha, levantou como coluna e tornou azeite. E o local onde foi encontrado, olha aí, tinham alguns chamados macebotes. Ali é o local da escavação. Então tudo indica que era um local de consagração a Deus, pelas características, porque esse tipo de coluna só era levantado ao Senhor. Não era uma característica, porque os altares do Senhor eram feitos naquela época de pedras toscas. Não podiam ser pedras trabalhadas por mãos humanas, lavradas, né? Então a gente percebe que era uma característica muito, muito clara. Então, está aí onde foi achado, olha, ali é onde dentro foi achado. E a lei da guerra, os tímidos e medrosos não poderiam ir para a guerra. Por quê? Você imagina um exército de 32 mil homens, lutando com, sei lá, 200 mil, 150 mil, a Bíblia não é muito clara, mas eram como gafanhotos. 32 mil chegam, 22 mil fogem correndo. O que vocês acham que ia acontecer? Os outros iam fugir junto, não tenha dúvida. Então a lei era essa mesmo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Então imagina Gideão: opa, agora já estou com o exército bom. Não tinha nada, 32 mil, acho que já está melhorando nada. Já viu que 22 mil iam comprometer a caminhada. O deitar para beber é uma característica da pessoa incauta. Por quê? Quando você vai num local que tem água, você não vai mexer com a mão, porque ela fica turva, concorda? Então é mais fácil eu ir lá com a boca, devagarinho, e tomando a água, sorvendo a água devagarinho. Porém, olha o risco, porque se você vai sorver a água, você está totalmente exposto. O inimigo te vê lá deitado e você está totalmente exposto. Qual a forma certa? Ele pegava com a mão, ainda que turvasse um pouco a água, e lambia como cão. Então de 10 mil, somente 300 fizeram esse tipo. Olha, o escudo do lado, a espada também. Quer dizer, mesmo que o inimigo se aproxime, eles estão o quê? Preparados. Então eram homens que já tinham o quê? Experiência de guerra. Então o que é a experiência de guerra? Nós brasileiros conhecemos bem a experiência de guerra. Quem aqui é meio nojento para as coisas? O que você preferia? Se tem uma água que dá para beber, você não ia com a boca lá bem devagarinho, ou você ia mexer ela com barro e tomar? Então a gente vê que agora na guerra, a lei da guerra é essa, e eles foram homens experimentados. Aqui o contexto, o mapa da batalha. Então, como eu falei, as regiões Áser, Naftali, Zebulon, Issacar, e aquela região ali onde tem a fonte de Arode, vê aquele quadradinho vermelho, vai ser um destaque para lá. E ali o que é? É o Vale de Jezreel. É o maior vale que existe em Israel, um local plano muito grande, inclusive para abrigar um exército, vamos dizer, como era o dos midianitas, e os povos do Oriente, que eram como gafanhotos, tinha que ser um local assim plano.
Então você pode ver naquela outra figura, fica mais fácil você ver, olha, a parte verde é o vale. Então vocês veem que é um vale bem longo, bem extenso, e que ficariam os inimigos. Então, tirando aqui o quadradinho vermelho, você vê o vale de Jezreel, o campo dos midianitas, a fonte de Harod, aonde o exército de Gideão vai ser selecionado os 300 que vão beber, e ali então começa qual é a estratégia? O vaso, a espada, a tocha. Então você imagina chegando 300 tochas na mente, vindo assim, 100 em 100, o que estamos pensando? Opa, tem aqui 300 exércitos, e foi o que eles pensaram, estavam todos meio bêbados, né, dispersos, e quando eles chegaram e quebraram o vaso, e começaram a gritar, já acharam que eram muitos exércitos. Obviamente o Senhor colocou um temor, e eles saíram totalmente desorientados. Estamos falando à noite, eles correndo pelo vale, e o único caminho para a saída era o vale mesmo. E aí eles descem aqui em direção a Bet-sita, onde está naquele local, e vão em direção ao Val do Jordão. O que é o Val? É o valezinho que é feito ao lado do Rio Jordão, e eles vão descer. Então eles vão descendo, e é nesse momento em que existe toda essa situação, que os exércitos daquelas, vamos dizer, tribos, se levantam também. Então não é somente os 300. Agora quem que vem? Vem Issacar, vem Zebulon, Aser, Naftali, vem os de Manassés, que vêm, se levantam como um poderoso exército, começam a pôr eles para fora. Qual a tendência deles? Era descer o Rio Jordão. Então olha, onde está escrito Manassés ocidental, eles estavam descendo em direção ao quê? A Midian. Vê aqui no finalzinho, olha. Então o local que eles estavam indo era para se restaurarem e, quem sabe, depois reagirem e voltarem. Mas entra Efraim na guerra, e Efraim entra e vai ao contrário. E é nesse local chamado Sucote Penuel que se encontra a tribo de Efraim com as outras que vêm vindo, e forçam o exército dos midianitas e do Oriente a saírem fora completamente do trilho que eles estavam indo, que era para Midian. Então, de uma certa forma, foi bom que Efraim se levantou e veio contra, porque aí eles não tiveram como voltar para se reestruturarem, tiveram que ir, e aí todos os exércitos levaram eles para longe, e foram no processo de caminhando, matando. Pegam primeiro os dois, Oreb e Zeeb, e nesse local chamado Sucote e Penuel, um pouquinho mais para frente aí, no Vale do Jordão, nessa região também do Vale do Val de Jaboque, é que eles vão pegar os dois reis. Então é bem nessa área que tem todos os conflitos. Depois eu vou dar um detalhe sobre esse local chamado Sucote e Penuel. E esse ano é um ano de muitos sinais. Não tenha receio de pedir sinais. É um ano que Deus vai te dar orientação muito clara. Graças a Deus, para mim tem sido assim, impressionante como Deus tem me dado orientações muito claras a respeito do que eu devo fazer. E então peça sinais. Veja que vocês conhecem a história. Ele pede um sinal: Senhor, se eu vou vencer os midianitas, eu vou pôr um novelo de lã. Se tiver molhado a lã e a terra seca, é porque o Senhor vai me dar vitória. Dito e feito. Aí, Senhor, não é que eu sou desconfiado. Ao contrário, lã seca, terra molhada. Lã seca, terra molhada. E Deus dá um terceiro sinal que Ele não pediu. Esse ano é um ano que Deus quer que você tenha direção, direção, direção. Não vamos errar esse ano em nome de Jesus por falta da direção de Deus. Ela vai ser muito clara, muito objetiva. Você peça sinais, não fique entre duas coisas. Peça que Deus vai te confirmar e vai ser claro naquilo que Ele vai fazer. Então, Juízes, chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada
rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Olha o inimigo confirmando. Então é um ano de uma direção tão poderosa de Deus, que até quem é oposição vai te abençoar, vai ser usada por Deus para te honrar e para te abençoar. Veja que é o próprio inimigo falando. Agora o detalhe, por que o pão de cevada? Porque o pão de cevada era o chamado pão do pobre. Então a colheita da cevada era feita antes do trigo, a do trigo era 2 meses depois, a da cevada era antes. Então Gideão com certeza tinha pão de cevada. O trigo era levado embora, que o trigo era algo melhor e mais substancial que os midianitas levavam. Então eles tinham o quê? O pão da cevada. Por isso que ele entendeu que nada mais era aquele pão um sinal de que Gideão, o homem de Deus, iria ter a vitória. Então é a vitória do contraditório. O que nós não formos, vamos ser, seremos estabelecidos. A unção vai nos levar a realizar o que a gente não pode. Vai quebrar o nosso jugo, vai dar uma vitória contra o inimigo vai até nos favorecer nesse ano, em nome de Jesus. Agora, algo muito interessante, quando nós temos direção de Deus, nós não precisamos ficar questionando e nem precisamos entrar em sentimento de divisão, que é uma coisa que o diabo muitas vezes quer fazer, porque a vontade de Deus vai ser estabelecida. Então Gideão, crendo, tudo que ele pedia de sinal Deus confirmava e dando vitória, ele entendeu algo muito importante, porque vieram os efraimitas e de uma certa forma provocaram a Gideão, e Gideão com soberania, consciente da sua unção, ao invés dele dar uma palavra pesada pela provocação que veio por parte dos efraimitas, ele, com sabedoria, é o que ele fala: não são porventura os rabiscos de Efraim melhores que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Olha a soberania de Gideão e o entendimento. Ele fez coisas melhores do que os efraimitas? Muito, mas humildemente, com sabedoria e soberania, não entrou em divisão. Amém? Não tinha que provar nada, pelo contrário, a palavra dele cessou a ira da oposição. Então, humildade é soberania nesse tempo. Nós vamos fazer tudo debaixo de direção de Deus e não temos que ficar brigando para provar nada. Aquilo que Deus tem estabelecido vai se cumprir. Então vejam aí, a ira passou. Agora vejam por outro lado, um outro grupo que vai encontrar o pessoal de uma cidade chamada Sucote, que é o local inclusive no final do Vale do Jaboque, Val do Jaboque, onde Jacó passou por lá, onde Jacó teve uma visão de Deus, lutou com um anjo, lembram? Também, então, vai encontrar com o pessoal que é da tribo dele, ali é Manassés oriental. Então ele vai falar com o príncipe da tribo dele, e ele é o juiz, ele é o líder de todo Manassés. Juízes 18, 5, 7. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pães para esses que me seguem, pois estão cansados. Eu vou ao encalço de Zelba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob teu poder o punho de Zelba e Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Então você vê, aqui é diferente. Aqui é alguém da própria tribo, insubmisso, mesmo sendo um príncipe. Ele é o líder da tribo e pediu pão humildemente, precisava. Mas veja a atitude de arrogância, o que vai levar. Então veio Gideão aos homens do Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo:
porventura tens tu já no teu poder o punho de Cefre e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou o altar de Penuel e matou os homens da cidade. Essa situação de Penuel é outra, que eles vieram contra, nesse momento que eles estavam indo no encalço dos reis, eles vieram contra Gideão. Gideão, na volta, aproveitou e já acabou com eles. Então vê, a palavra branda, o que ela faz? Ela cessa o furor. Então vamos ter equilíbrio, principalmente em anos que a gente sabe, depois da Covid, todo mundo estupim curto. Quantos concordam? Perceberam isso ou não? É uma loucura o que tem acontecido. A gente vê no trânsito o cara pôr o carro em cima do outro, uma loucura. E vão estar quebrado esse espírito maligno de animosidade em nome de Jesus. E eu quero falar agora sobre a oferta que nos liberta de todo o mal. E nós precisamos ser livres de todo o mal. Situações que ficaram pendentes, situações as quais o Senhor esperava um posicionamento nosso, talvez nós não o fizemos. Então esse lado de Gideão, nós não vamos viver em nome de Jesus. Quantos concordam? Que é um lado negativo que eu vou trazer aqui, para que a gente possa tomar um posicionamento e não permitir que venha sobre a nossa vida. Juízes 8, 22 diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Imagina, tinham até ornamentos de ouro. Imagina o quanto esses caras roubaram em nome de Jesus. Vai haver uma inversão aqui nesse país. Chega de corrupção, chega de roubo. A gente vê gente aí ostentando luxo em detrimento de nós, filhos de Deus, e das gerações à frente. Nós vamos ter uma reversão nisso em nome de Jesus. E desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então eu fiz ali uma arte, como seria mais ou menos a estola sacerdotal que ele preparou. O que Deus esperava dele? Ele o constituiu, o tornou líder de 6 tribos, um juiz, e de repente ele não aceita aquilo que Deus tinha, e de forma religiosa, pelo menos demonstrando alguma coisa, ele vai e faz essa estola sacerdotal. Então, os erros de Gideão, quando Deus o colocou sobre o muito, quantos creem que Deus vai colocar sobre o muito? Esse é um ano de Deus te colocar sobre o muito, e vai se cumprir na tua vida. Que erro? Se acomodou. Não se acomode neste ano, amém? Se posicione. Deus tem o teu chamado, tem coisas a realizar na tua vida, amém? O nosso chamado é mais importante do que a nossa vida mesmo, e nós não podemos fazer como ele. Infelizmente ele se acomodou, ele adorou mais os valores financeiros do que a Deus. Então ele manteve uma aparência religiosa, ele fez lá vamos dizer assim, uma estola sacerdotal de ouro, mas era nada mais do que um ídolo, que ele colocou lá no lugar daquilo que ele deveria realizar. Não adianta, a estola sacerdotal não ia governar, é ele que tinha que governar.
Mas o que era instalação sacerdotal? Valores materiais. Então cresceu aos olhos dele. É mais ou menos assim: Deus te dá uma casa na praia e você deixa de ir na igreja. Então é um exemplo, né? Banal, mas muito importante, porque às vezes a bênção se torna mais importante do que o teu chamado, do que aquilo que Deus tem a fazer na tua vida. Ele pegou os valores de consagração do povo para os propósitos dele. Qual era o propósito dele? Não vou assumir aquilo que eu tenho que assumir espiritualmente. Então ele pega aquilo que é do povo para cumprir um propósito que não era o propósito de Deus para a vida dele. Ele não deixou, nem deixa, aliás, uma herança espiritual aos seus filhos, nem espiritual nem financeira, porque ele próprio ligou no mundo espiritual: nem eu, nem meus filhos e nem meus netos. E derrubou um Baal da miséria e potencializou outro Baal, que era o Baal das riquezas, o que vai se tornar um laço para ele e para a família. Então olha, morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Então Baal Berite é o Baal da aliança, que é um Baal de ostentação, de ouro, de prata, era a maneira de consagração. Então esses são os erros dele e as consequências. O fruto de suas ações, o seu reconhecimento começou a se esvair. Tudo aquilo que Deus fez quando ele entendeu que ele tinha que cumprir com o seu chamado, seu ministério, aconteceu e ele cresceu. Mas depois ele começa a se esvair, por quê? Acomodação e colocando um ídolo no lugar de Deus. Então, Juízes 8:35, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. E vejam que não é só ele, é a casa dele, é netos, filhos, netos e assim por diante. Então veja a importância do nosso chamado. O nosso chamado é um chamado sacerdotal, e Deus tem bênçãos preparadas maiores do que qualquer valor que a gente possa imaginar. E a outra consequência é o comprometimento das gerações futuras que veio, porque Juízes 9:4-5, vai se levantar uma oposição chamada Abimeleque, que é o filho de uma prostituta, com o pai dele, com Gideão. Gideão, além de ter as concubinas, ele vai ter, e mulheres, ele vai ter também, vai se deitar com uma mulher da cidade de Siquém, e vai gerar um filho bastardo, vamos dizer assim, que não era reconhecido como filho nem das próprias concubinas. Ele era um filho de uma prostituta mesmo, e ele vai se levantar, chamado Abimeleque. E vejam, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Então vejam, o valor dessa entidade Baal da riqueza foi o valor que trouxe o quê? Morte aos filhos de Gideão. Só vai escapar um, Jotão. Ele ouviu falar de Jotão, é o único que vai escapar. Então vejam o quanto é importante a gente pensar nas gerações que vêm à frente, através do nosso chamado e da nossa dedicação. E um usurpador se ocupa da sua herança, né? Que é isso que eu falei, Abimeleque. Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos filhos de Jerubal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Então ele faz um levante, e nessa cidade chamada Siquém, que era uma cidade muito importante de Manassés, é que ele se levanta contra a família de Gideão. E Azerá, aquele espírito maligno com aparência de bem, começa a se potencializar de novo. Ele é o lenhador que destruiu Azerá. Agora o que começa a acontecer? Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram proclamar o Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. E agora mais para frente, o mesmo carvalho. Porém Gaal,
tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então vejam que é quem? A Zerá, a entidade feminina, entre aspas, se levantando de novo. E nós não podemos deixar nenhum tipo de malignidade, de espíritos familiares se potencializando sobre a nossa vida, bem? E aqui é a oferta de Jotão. Jotão quer dizer, Yahvé, Jeová é perfeito. Quantos creem que Deus é perfeito? Quantos creem que Deus tem coisas perfeitas para este ano? Então nós temos que ter um coração como o de Jotão. Não podemos de maneira nenhuma agir, porque Deus vai te abençoar, mas vai te abençoar com um objetivo. Mas vale uma vida do que o mundo inteiro. Ele perdeu essa visão. E às vezes nós começamos a perder essa visão. Pensamos tanto nos problemas, nisso, naquilo, e estamos deixando de lado aquilo que é mais importante, que nada mais é do que o ser humano pelo qual Jesus Cristo foi entregue como sacrifício. E não podemos perder essa visão de maneira alguma. Então, Jotão, ele faz uma entrega de vida, arriscando falar sobre Abimeleque, ou contra Abimeleque, que mataram os seus irmãos, e buscando a justiça de Deus para o povo, que havia eleito Abimeleque como rei. Então ele vai fazer um discurso aos cidadãos de lá de Siquém, e eu fiz questão de fazer o rosto deles todo deformado. Vocês estão percebendo ou não? Quem está percebendo? Que eles estavam deformados mesmo. Então eu pedi para, solicitei, e ela fez mesmo com eles, todos com o rosto deformado. Então vejam, ele vai discursar, e vai trazer um discurso arriscado. Quem levantou Abimeleque, que matou os 70 irmãos, foi a cidade de Siquém. E ele vai falar contra Abimeleque, contra a cidade de Siquém, diretamente para eles. Então ele entendeu que pelo seu chamado, ele tinha que pôr, se fosse necessário, em risco a vida e o futuro. Totalmente diferente do que Gideão fez. Gideão entrou no processo de acomodação, e as coisas aconteceram de forma errada. Ele não, ele se posiciona como filho, e toma um posicionamento de mudar o futuro. Amém? E ele vai e começa a pregar, pondo em risco a sua vida. Consequências da entrega de Jotão. Yahvé é perfeito. Poder e autoridade no mundo natural e no mundo espiritual. Juízes 9:57, de igual modo todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles, assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Então aquilo que ele discursou não foi um discurso, palavra que sai da boca com poder, autoridade e unção. Cuidado com as palavras da tua boca. Use com poder, com autoridade. Essa unção está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Segundo, livramentos poderosos. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se esconderam. Dos 70, ele foi o único que conseguiu escapar. Quem crê que Deus tem grandes livramentos preparados para nós? E vejam, fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou, por temer seu irmão Abimeleque. Quer dizer, Deus deu o livramento, o escondeu e permitiu que ele fosse estar ali naquele lugar. Por isso, ele não teve receio de uma entrega. Deus o preservou. Então, Deus nos preservou nesses tempos tão difíceis. Quantos aqui foram preservados pelo Senhor? Viram milagres, livramentos. E uma coisa muito importante, o ano passado foi um ano que, pelo menos para mim, foi assim. Foi praticamente o ano inteiro muito difícil, e a virada praticamente foram os 2 últimos meses. Quem viveu isso? Então, para mim foi dessa maneira. E a gente percebe uma atitude, mais ou menos assim, no comportamento espiritual, por parte daquele que foi o detentor do ano passado, que eu não quero nem lembrar mais, porque já passou. Mas esse ano, as coisas estão acontecendo muito rápido. Nós estamos terminando janeiro. Já tivemos conferência apostólica.
E se vocês perceberam na conferência apostólica, palavra poderosa: esquece o que foi no passado. Todos que ministraram falaram sobre isso. Esquece o que foi no passado. E foi muito difícil, só depois de algumas coisas que foram acontecendo na minha vida nesse mês de janeiro, é que eu consegui esquecer esse lado do passado. Acabou, novo tempo. E com Gideão foi muito rápido. As coisas vão acontecer de forma muito rápida na nossa vida, amém? E a consequência da oferta de Jotão é que Deus deu a ele uma sabedoria sobrenatural naquilo que ele nem sabia que poderia, e vai dar para nós também. Ele vai usar uma estratégia chamada apólogo. O que é apólogo? É uma figura poética, onde é dado vida, a vida no contexto de expressão, a animais, a árvores, a elementos da natureza que não falam. Qual o objetivo disso? Ele, com essa atitude, ele tira de cima dele a responsabilidade. Por isso que ele conseguiu falar. Deus deu uma estratégia, é como se ele falasse que eram os animais que fizeram isso. Então o apólogo de Jotão é muito interessante, olha. Avisado disso do Jotão, foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, o monte das maldições, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outro. Foram certas vezes as árvores ungir para si o rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Porém a figueira, amém. Porém a figueira lhes disse, respondeu, vou ser rápido: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria paiar sobre as árvores? Então vejam que ele começa a usar de uma sabedoria que veio através da unção. Há uma unção de muita sabedoria. Nós vamos fazer e realizar aquilo que a gente não tem entendimento. É o que aconteceu com Gideão, é o que aconteceu com Jotão, e é o que vai acontecer com você, que vai acontecer conosco nesse ano de forma poderosa, amém? E por último, o que você não pode fazer, Deus vai usar pessoas para te honrar e até vingar, inclusive mulheres. Então tem coisas que você não pode fazer, concorda? E dá vontade. Tem hora que você fala: eu queria pegar esse cara e dar uma forcadinha, só matar um pouquinho. Você não pode? Deus vai mandar quem pode. Olha que interessante. Porém certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Vocês sabem o que é uma pedra superior de moinho? É uma pedra pesadíssima. Imagina essa mulher. Se é forte. Agora, o que Jotão não pôde, Deus mandou uma mulher forte. Tem coisas que você não pode, Deus vai mandar gente poderosa para fazer por você. Em nome de Jesus, você não vai ficar na mão de ninguém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. E livramentos poderosos, como eu falei, em nome de Jesus. Nós precisamos nos habilitar, queridos. Não é à toa. Hoje, último dia em que nós estamos, né? Hoje é 30, né? Amanhã é 31. Então, amanhã acabou o mês. Primeiro mês, primícia, e a grande oportunidade de você viver 11 meses completos da palavra profética que foi liberada hoje aqui. A habilitação no mundo espiritual foi tudo. O que habilitou Gideão? Ele, numa situação difícil, complicada, malhando trigo no lagar, ele resolve entregar ao Senhor um cabrito e bolos. Sabe quantos bolos? Daria mais ou menos uns 8 bolos de 25 centímetros. Olha a oferta que ele deu. Então ele entendeu no mundo espiritual
que ele precisava sair daquela situação. E quando o anjo do Senhor pede algo para ele, que era o boi de quantos anos? 7 anos. E às vezes a gente fala, não, Deus não pede valores. Imagina, Deus não só pede valores, Deus pede até o que não é teu. Pediu boi de 7 anos, que era do pai dele, quando Deus quer nos abençoar. Nós é que muitas vezes colocamos as nossas restrições, e hoje você vai lançar fora as tuas restrições, essa semana ainda. Mas bispo, hoje é quinta, esta semana ainda, Deus vai te honrar, Deus vai te estabelecer, Ele tem uma porta de honra. Se habilite espiritualmente.